para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Só um pouquinho, mais um pouquinho. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Porque eu renovo, ao renovo, a cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu interior se desgasta. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo, mesmo chorando ou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Naquele interior estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Naquele interior eu estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Toda a glória é para ti, Senhor. Aleluia. Ouvi você falando em desistir, que não tem forças para prosseguir, que a jornada é difícil demais e que não é capaz de conseguir. Mas saiba, filho, que eu sou o seu dono, te escolhi, te capacitei, a tua oração subiu ao trono e pra agir eu já me levantei. A tua aprovação pra mim é nada, neste deserto tenho provisão. Estou entrando agora no processo, então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti, confia e descansa que eu vou agir. Da ansiedade, filho meu, não confere, vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore, porque eu gosto. Faça a minha obra, porque eu faço mais. Estou no controle da situação. Acalma, descansa o teu coração. Te acalma, descansa. Te acalma, descansa. Estou no controle da situação. Te acalma,
buscar o Senhor em oração e agradecimento por Ele da vitória. Aleluia. A tua aprovação pra mim é nada. Este deserto tem a provisão. Estou entrando agora no processo. Então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti. Confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não opero. Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore e o resto eu faço. Faça minha obra, feliz passo largo. Estou no controle da situação. Acalma e descansa o teu coração. Acalma e descansa. Acalma e descansa. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia.
que a igreja está de pé, quero convidá-los para nós lermos. Na verdade, são 3 textos da palavra de Deus, são 3 pequenos textos da palavra de Deus, mas eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo 22 e 23. Depois, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Mas vamos ler primeiramente 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Aleluia. Já está sendo projetado ali, estaremos lendo. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, a igreja nos acompanhe por gentileza. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo 13 e 14. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Vamos para Salmos de número 51, do verso 1 até o verso de número 5. Salmos de número 51, versos 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus, Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos. Aleluia. E você tem liberdade nesta noite de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Meus amados, eu relutei muito com o Senhor para trazer esta palavra. O Senhor falou comigo hoje pela manhã, assim que eu me levantei. O Senhor falou fortemente comigo para eu trazer uma reflexão para as nossas vidas nessa noite. E eu até relutei com o Senhor e disse: Senhor, mas essa palavra é de cunho doutrinário, seria muito boa essa palavra para uma quarta-feira. Mas o Espírito Santo falou claramente comigo: é sobre isso que eu quero que você fale nesta noite. Então, em obediência à voz do Espírito Santo de Deus, eu estou aqui para transmitir aos nossos corações, não é ao coração da igreja, aos nossos corações, porque se Deus não falar comigo, né? Se eu não ouvir o Senhor, eu morro, não é assim que eu vou? Então o Senhor primeiramente fala comigo, para depois falar com a igreja. E amados, uma das coisas que me chamou a atenção quando o Espírito Santo falou no meu coração de manhã é por que Saul cometeu o
pecado e foi rejeitado por Deus. E por que Davi cometeu o pecado e foi restaurado por Deus? Então eu até coloquei aqui, Deus não avalia tamanho do pecado, mas avalia a postura do coração. Deus não avalia tamanho do pecado, mas avalia a postura do coração. Então, sabemos, amados, que o Senhor, Ele sonda-nos. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito com a nossa aparência, com aquilo que os irmãos vão pensar de nós, vão olhar em nós e fazer um pré-julgamento ou coisas desse tipo. Nós temos uma preocupação, isso é nato no ser humano, de nós termos esta preocupação, e é até louvável ter esta preocupação, porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus, em um dado momento Jesus para os seus discípulos e direciona eles e diz assim: o que estão dizendo os homens aí ser o Filho do Homem? Então até Jesus ele quis fazer uma pesquisa de opinião pública a seu respeito do seu ministério. Então não tem nada de errado nisso, mas uma coisa é certa, que aquele que sonda os nossos corações, ele não se preocupa muito com a minha aparência ou com a tua aparência. O que ele preocupa é realmente aquilo que está dentro do nosso coração, no tocante à sinceridade, porque às vezes eu faço uma leitura, aleluia, de uma situação da tua vida, mas eu não conheço o íntimo da tua alma, eu não conheço o íntimo do teu coração e o teu relacionamento com o Senhor. Então, amados, é algo que o Senhor falou fortemente comigo com relação a essa questão, porque se nós olharmos para a ótica humana, dentro da visão humana, da ótica humana, o pecado de Davi foi muito mais grave do que o pecado de Saul. Saul simplesmente, Deus, ele dá uma determinação para ele ir com o seu exército ali nos Amalequitas e aniquilar a todos, matar a todos. E quando ele chega lá, quando ele chega lá, ele poupa alguns animais, poupa o rei Agag, e ele não obedece totalmente à palavra do Senhor. E quando ele faz isso, Deus já fala com Samuel. Samuel vai lá falar com Saul, porque ele não cumpriu o mandado do Senhor, Agora, Davi, ele deseja a mulher de Urias, traz a mulher de Urias, toma ela por mulher, depois para poder tentar camuflar o pecado, esconder o pecado, ele tenta trazer Urias lá da guerra, mas isso não funciona, e depois ele acaba planejando a morte de Urias. Então, além de cometer ali um adultério, ele comete também um homicídio, e é tão cruel, é tão frio nessa questão, que ele manda o próprio Urias levar a sentença nas suas próprias mãos para entregar para Joabe. E Urias, na sua fidelidade, pega ali a carta escrita por ele, vai até Joabe e entrega a carta, e quando Joabe abre a carta, abre aquela correspondência, Davi estava dizendo: põe Urias na frente da batalha, e quando a batalha realmente se apertar, vocês afastem e deixem ele para que ele morra. Agora, na ótica humana, qual pecado era mais grave? De alguém que poupou algumas ovelhas, algumas vacas ali, com o intuito de oferecer sacrifício ao Senhor e assim por diante? Ou alguém que adulterou e depois manda matar o marido traído? É por isso, amados,
que é bom nós meditarmos o porquê que Saul foi rejeitado e Davi foi restaurado. Se nós analisarmos a gravidade do pecado, o negócio está tudo ao contrário, não é? Então nós vemos aqui, amados, que Deus, Ele olha para o coração do homem, para o coração da mulher, e Ele contempla a sinceridade de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Aleluia. Aquele que realmente está aqui com o coração quebrantado, com o coração realmente voltado ao Senhor para agradá-lo, ou aquele que está aqui simplesmente para marcar, né, o seu cartão de ponto. No domingo eu preciso estar na igreja, eu preciso ir no culto no domingo, senão na segunda o pastor vai mandar mensagem para mim perguntando por que eu não estava no culto. Não, é muito importante isso. Agora, o que nós entendemos aqui, amados, o que nós entendemos aqui, que quando Samuel ele chega até Saul e diz para ele que ele não executou o mandado do Senhor, Saul começou a inventar algumas desculpas, ele começou a culpar o povo. O povo, foi por causa do povo que eu pequei, começou a inventar umas desculpas. E quando Samuel diz para ele assim: olha, você está rejeitado, não será mais rei de Israel. E a Bíblia diz que ao invés dele buscar o perdão do Senhor, ele agarra nas vestes de Samuel e diz: vem comigo, porque eu preciso ser honrado diante dos anciãos. Saul não estava preocupado, aleluia, com o pecado, ele estava preocupado com as consequências. Ele não estava preocupado com o coração dele, estava preocupado com o trono dele. Muitas das vezes, amados, nós temos que tomar cuidado para que nós não nos preocupamos ou nos preocupemos com algumas posições, algumas coisas, aleluia, que nos remete no nosso relacionamento com Deus. E Deus, Ele falou fortemente ao meu coração, que nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos portarmos diante de Deus com um coração sincero, com um coração puro, com um coração verdadeiro diante dele. Aleluia! Porque é Ele que sonda os rins, o coração, é Ele que sonda. Antes que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor conhece. Aleluia! Aleluia! Então não adianta muitas das vezes eu querer me justificar. Saul, ele chegou diante de Samuel e disse: não, eu poupei o rei, eu poupei ali aquelas vacas, aquele gado ali, mas o que era desprezível eu desfiz tudo, eu só trouxe o melhor das gorduras para apresentar ao Senhor. Mas não era isso. Uma coisa interessante também, amados, não tem meia obediência. Ou nós obedecemos por completo, para o Senhor não tem meia obediência. Parece que é uma palavra para um domingo, num culto de louvor e adoração. Parece que é uma palavra um pouco pesada e rude. Mas é o que o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração. Aleluia! Não tem meia obediência.
Deus, Ele sonda o meu coração, o teu coração, Ele sonda as intenções do nosso coração, o porquê nós estamos aqui, qual é o propósito, qual é o objetivo, que nós estamos na presença do Senhor, por que estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então é com você, é você e Deus, é Glória a Ele, Deus, aleluia. no nosso particular com o Senhor, que nós entendemos isso. E quando nós vemos, aleluia, Saul ali, ele diz, mas me leva para que eu adore ao Senhor, mas na verdade, ele queria que Samuel fosse com ele, porque Samuel é a figura que ele tinha ali de homem respeitado diante dos anciãos. Se Samuel fosse com ele até ali, vamos comigo para que eu seja honrado. Um homem que tinha desobedecido ao Senhor estava preocupado com honra. O contrário de Davi. Quando Davi ele é então confrontado ali pelo profeta Natã. E a Bíblia Sagrada diz que Natã faz até ali uma parábola, quando aborda Davi, quando Deus mostra para ele o pecado do rei, ele chega ali e diz para Davi, olha, tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre, que tinha uma ovelhinha só, Mas esse homem rico, chegando um viajante na casa dele, ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele pega a única ovelha daquele homem pobre e mata aquela ovelha para dar para os viajantes. E Davi se encolerizou. Davi ficou muito bravo e disse: esse homem é digno de morte. Natã olha para ele e diz: esse homem é você, Davi. Esse homem é você, Davi. Deus. Aleluia. Agora olha a diferença quando nós somos confrontados por Deus. É aqui que está a essência e o teor do que Deus quer falar comigo e com você. Glória a Deus. Quando Natã diz para ele: este homem é você, automaticamente ele já diz: eu pequei contra o Senhor. Não culpou Batseba porque ela estava lá tomando banho num lugar impróprio, num lugar indevido. Não culpou. Eu pequei contra o Senhor. Automaticamente Deus já usa Natã e fala: traspassado está o teu pecado. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, porque quando Deus me confrontar e confrontar você, que nós tenhamos atitude como Davi. O pecado dele foi muito grave, logicamente, que ele não ficou isento das consequências, não é? Porque Betseba já estava grávida e Natã disse: olha, traspassado está o teu pecado, não morrerás. Porém, a filha, a criança que Betseba está no ventre, ela não vai viver, ela vai morrer. Qual foi a postura dele? Vai para dentro do quarto, coloca o joelho no chão e pede misericórdia. Aleluia. Meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não erra o endereço. O Espírito Santo de Deus não erra endereço, e nesta noite ele não errou, ele nunca erra. Aleluia. É momento de nós, amados, muitas das vezes, ao invés de nós ficarmos medindo pecadinho e pecadão, o pecado de Saul foi menorzinho, de Davi foi grandão.
Aleluia, o Espírito Santo de Deus quer na minha vida e na tua vida um coração sincero, um coração rendido a Ele, um coração que realmente sirva a Ele com alegria. E outra coisa, a palavra de Deus diz, aleluia, aquele que encobre pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Muitas vezes pecado escondido, pecado oculto tem impedido da bênção de Deus descer sobre a igreja. O povo de Israel foi destruído por uma cidade pequeníssima chamada Ai, aleluia, por causa do pecado de Acã e seus filhos. Meus amados irmãos, é momento de nós, aleluia, abrir o nosso coração diante do Senhor, reconhecer as nossas fragilidades como Davi. Ele reconheceu as suas fragilidades, aleluia, e o Senhor restaurou a vida dele. Agora, interessante, irmãos, aleluia, pecado, os nossos atos nos traz consequências irreversíveis. Irreversíveis. A Bíblia Sagrada diz que Davi foi restaurado, foi perdoado o seu pecado, mas Natan disse: a espada nunca mais apartará da tua casa. Quando nós começamos a brincar com as coisas de Deus, brincar com as coisas, aleluia, que são sérias, Deus, Ele trata como realmente deve ser tratado. Deus não rompeu a aliança com Davi, não rompeu. Tanto é que se você olhar pela descendência de Davi, ele descende, vai descendendo até chegar em Jesus. Não rompeu a aliança, mas o estrago que veio na família de Davi, ao passo do próprio filho se voltar contra ele. Primeiramente, um dos seus filhos abusa sexualmente da própria irmã. Depois o outro vai e mata ele. Depois aquele que matou Absalão se volta contra o próprio pai para tomar o trono do pai, ao passo dele ter que fugir do filho dele como exército, para não ter que guerrear contra o próprio filho. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E que nessa noite, amados, nós realmente nos portamos, nos posicionamos de maneira que quando o Senhor olhar por nós, olhar para nós, a misericórdia dele, aleluia, seja sobre a minha vida e a sua vida, porque o Senhor, ele não busca, aleluia, perfeito. Deus não busca defeitos, mas Deus busca homens e mulheres com um coração sincero diante dele, com um coração, aleluia, quebrantado diante dele. Eu não sei se as irmãs podem até preparar aquele louvor. Vocês cantam aquele louvor, quebrantado o coração? É vocês que cantam? Prepara para nós louvarmos a Deus, aleluia, quebrantado o coração. É isso? Vocês cantam esse louvor, né? Prepara esse louvor para nós cantar. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu e ao teu coração que o Senhor quer corações quebrantados, corações que se rendam diante dele. Hoje nós estamos com uma preocupação muito grande de vivermos uma capa, de vivermos uma aparência de santidade, uma aparência de justiça, aleluia. Às vezes quando as pessoas me abordam e começam a tecer alguns comentários comigo, eu fico até preocupado e eu
fala assim: Jesus amado, se esse irmão soubesse o que eu sou. É o Senhor que conhece a minha e a tua vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer nesta noite corações que realmente se rendam na presença dEle, corações que rasguem na presença dEle. Aleluia. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. O Senhor procura homens e mulheres sinceros na presença dEle. Aleluia. Agora, a pergunta para mim e para você nessa noite, para a igreja de uma forma geral: quando nós formos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, qual vai ser a nossa postura? Nós vamos culpar terceiros? É como quando Deus aparece, porque nós, irmãos, nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Então é muito comum. Adão e Eva, quando Deus aparece para eles lá no jardim: Adão, Deus não perguntou para ele: o que você fez? Não, onde você está? É aquilo que você faz para onde te leva. Por isso que Deus não perguntou para ele: o que você fez? Onde você está? É o que nós fazemos e que nos leva para o lugar. É que determina o lugar onde nós estamos. O que Adão e Eva fez produziu vergonha no coração deles, na vida deles, e eles foram se esconder. Então Deus se apresenta e diz: Adão, onde você está? E eles aparecem lá e Deus diz: você comeu do fruto, Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Você responsabilizar terceiro pelos seus atos é a coisa mais comum, é a coisa mais normal, ficar culpando o outro. Ah, fulano de tal que é culpado. Não, amados, sejamos como Davi. Quando ele foi confrontado, ele disse: pequei contra o Senhor. Não culpou ninguém. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida. Pode preparar para louvar aí, irmã. Vai. Pode preparar para louvar. Vamos nos colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Mas eu quero que você nesta noite faça desse louvor uma oração. Que esse louvor seja uma oração. A igreja toda se coloque de pé para nós louvarmos a Deus. Aleluia, com este louvor. Aleluia. E você vai adorar o nome do Senhor. Eu não sei se depois do grupo de louvor tem mais um louvor para louvar aí, mas isso é o que o Espírito Santo, aleluia, me manda dizer para a igreja hoje. E eu estou indo embora com a minha alma tranquila, porque o Senhor me mandou eu dizer isso, e eu disse: o Senhor procura corações sinceros. O Senhor procura corações quebrantados na presença dEle. E você vai adorar o nome do Senhor. Aleluia.